Não podemos nem devemos nos impor pelo choque frontal, mas pela manobra inteligente e objetiva, que assegurará a conquista e a consolidação dos nossos objetivos. Não devemos impor uma nova hegemonia do pensamento, mas provar que a nossa proposta para o Brasil é de fato a melhor. Estamos no início de um novo tempo, o que nos exige cautela e pouco assodamento para que o nosso movimento seja contínuo e unicamente para frente, na direção dos nossos objetivos nacionais permanentes. É preciso confiar na democracia e entender que não há atalho para a conquista da maturidade política. É preciso mudar o comportamento e, dessa forma, eliminar do quadro de representantes e dirigentes aqueles que transformaram a carreira política em sinônimo de esperteza e de desonestidade. As soluções definitivas para o Brasil não estão próximas. E se não soubermos dar os primeiros e todos os demais passos, estaremos apenas fazendo mais do mesmo. Nós não podemos nos dar ao luxo de falhar outra vez. Não podemos fazer letra morta do lema Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Pátria amada, Brasil! Obrigado, General Paulo Chagas, brilhante exposição. Estamos recebendo então o General Paulo Chagas, aspirante oficial da Cavalaria da turma de 1971 da Academia Militar das Agulhas Negras, comandante de pelotão e de esquadrão do 5º Regimento da Cavalaria, Guaraí, Rio Grande do Sul, 1º Regimento de Cavalaria de Guarda, Brasília, Distrito Federal e 10º Regimento de Cavalaria, Bela Vista, Mato Grosso do Sul. Na Assunção, a general comandou a 7ª Brigada de Infantaria Motorizada Natal, Rio Grande do Norte, cursou a Escola Superior de Guerra, chefiou o gabinete do Estado-Maior do Exército, a seção de adidos militares acreditado no Brasil e no exterior e a 5ª Subchefia do Estado-Maior do Exército, Assuntos Internacionais. Está aí o perfil do General Paulo Chagas, que está conosco. Também temos o deputado federal General Peterlini, ingressou no Exército em 1º de março de 1970, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. No ano de 1973, ingressou na Academia Militar das Agulhas Negras. Promovido a general de brigada em 31 de julho de 2006, comandou a 8ª Brigada de Infantaria Motorizada, 2006 a 2008. E o Comando de Aviação do Exército entre 2008 e 2011. E em 2018 se elegeu deputado federal pelo PSL pelo estado de São Paulo. Também temos a honra de receber o Coronel Edno Martins da Silva Leão, coronel da Reserva Remunerada do Exército Brasileiro, especializado em inteligência e segurança. Declarado oficial de cavalaria na Academia Militar das Agulhas Negras em 1990. Aperfeiçoamento de oficiais, mestre em ciências militares na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais em 1999 e coordenador geral na Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. E também neste painel temos a honra de receber Lourenço Carrasco, que está conosco para debater esse assunto tão importante. Lourenço é jornalista correspondente da revista Executive Intelligence Review, realiza trabalhos sobre assuntos econômicos, políticos e estratégicos no México, Colômbia, Peru, Venezuela, entre 1974 e 1984, que é fundador-presidente do Movimento de Solidariedade Ibero-Americano, membro do Conselho Editorial do jornal quinzenal Solidariedade Ibero-Americana, escreveu dezenas de obras, todas de grande importância, como exemplo da Máfia Verde. Então temos aí o painel com convidados especialíssimos e tempo de 20 minutos para cada um. E já para abrir, convidamos General Paulo Chagas com a palavra. Posso tirar isso daqui?
Boa noite a todos e a todas. Para fazer uma motivação inicial. E eu queria, antes de mais nada, cumprimentar os organizadores desse encontro, em particular Paulo e Camilo. Eu sou veterano nesse simpósio. E cumprimentar também, porque ontem vi com cuidado os eventos do Brasil Limpo, e que mostra o empenho, a participação, o protagonismo das pessoas que aqui estão, dos líderes dessa comunidade, em benefício do Brasil, pensando o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Porque nós deixamos passar muito tempo, e agora nós ouvimos aqui mais de uma vez que uma geração precisa ser recuperada. Nós precisamos construir uma nova geração, porque as gerações que aí estão, já estão contaminadas, e a estrutura que nós temos para fazer essa mudança também está. Então demandará muito tempo, muita garra, muita determinação de todos nós para mudar o rumo, levar o Brasil para o rumo que tem que ser levado. Durante uma das manifestações em Brasília, eu fui perguntado por uma senhora, e pela maneira como ela me questionava, ela era intervencionista. E ela procurava ver se eu dava alguma luz para aqueles anseios dela, de que houvesse um golpe militar. E como ela não conseguia, ela me perguntou: mas, general, afinal, o que nós temos que fazer? E eu respondi simplesmente que nós temos que mudar a cara do Congresso. Nós temos que mudar a cara do Congresso, porque aí nós vamos mudar o Brasil. A nossa Constituição, também foi dito aqui, tem característica de parlamentarista. Então o poder foi colocado propositadamente no Congresso. Então é lá que está o poder e é lá que nós temos que manobrar. Já que eu estou falando aqui num painel e no momento em que se fala sobre Forças Armadas, eu falo de manobra. E o tema que eu escolhi foi maturidade política. O amadurecimento político da nação, de qualquer nação, se faz por ciclos. Ciclos de prosperidade e ciclos de retrocesso, que acompanham uma tendência mais ou menos ascendente, de acordo com a maneira adotada para organizar essa nação, dirigir e administrar os seus bens. Eu tenho um amigo nigeriano que um dia me disse que ele ia entrar para a política, porque finalmente um general em quem ele confiava deu um golpe na Nigéria e assumiu o poder, e agora sim, a Nigéria vai tomar um bom rumo. Não vai tomar um bom rumo, foi o que eu disse para ele. Não, você vai estar na política até o próximo golpe, depois você vai ser deposto. E você não sabe nunca, o dia que o país não tiver mais golpes, que a lei for seguida, que as eleições forem honestas e que o povo tiver maturidade, aí esse país vai para frente e acelera aquela ascendência. Acho que eu passei demais aqui. As consequências desses ciclos são absorvidos pela sociedade na forma de conhecimento, de educação e de cultura, e acabam por ditar o ritmo em que se dá a evolução e a maturidade política. Nós hoje também falamos aqui, alguém perguntou, como que nós vamos fazer para fortalecer as instituições? Nós vamos fortalecer as instituições através do conhecimento da população, do povo, da educação e da cultura desse povo. E aí ele assumirá o número 1 da Constituição. Todo o poder emana do povo.
o povo tem que estar preparado para exercer o poder, senão alguém vai fazer isso por ele. Os brasileiros há mais de 40 anos assistem à infiltração de ideias revolucionárias nas bases culturais, morais e políticas da sociedade, o que resultou na mais perniciosa e grave crise da nossa história. A maioria pensante, nós, deu-se conta do quanto perdeu. Perdeu porque não participou e não deu importância ao processo político. Porque não se deu conta de que esteve entregando o poder para homens e mulheres sem caráter, gananciosos e sem compromisso com o futuro do Brasil. Nas últimas eleições, foi dado início a um novo ciclo, através do seguinte resultado. Bolsonaro teve quase 58 milhões de votos, Haddad 47 milhões, e 42,5 milhões de brasileiros. 42,5 milhões de brasileiros não votou nem num nem no outro. Não acredita nem num nem no outro. Não acredita que Haddad ou Bolsonaro seja capaz de dar solução aos nossos problemas. Se nós fizermos uma conta bem superficial, nós vamos ver que 1/3 acredita, 1/3 não acredita. 1/3 acredita em Bolsonaro, outro terço acredita no Haddad ou na esquerda, e outro terço não acredita mais no Brasil. Maquiavel nos diz que a primeira impressão que se tem de um governante e da sua inteligência é dada pelos homens que o cercam. Ou seja, o governante não precisa saber tudo, ele precisa saber quem sabe. As propostas do governo Bolsonaro nos dão a melhor oportunidade das últimas décadas para vencer a ilusão esquerdista, mas principalmente para prepararmos e direcionarmos o Brasil para um novo e definitivo futuro, pensando nas próximas gerações através de um projeto de país, um projeto de nação. O exacerbado protagonismo ideológico fez com que no Brasil fosse deixado de lado esse projeto de nação. Nós andamos de um lado para o outro como caranguejo, buscando o poder. A esquerda no poder, a direita no poder. E em que momento nós vamos andar para frente? Que nós vamos restabelecer o que a ESG nos ensina, os objetivos nacionais permanentes. Não interessa se nós vamos abordar esses objetivos por um caminho um pouco à esquerda, centro-esquerda ou centro-direita. Interessa é que nós estejamos focados naquele objetivo, naqueles objetivos, e vamos persegui-los da melhor maneira possível. Não basta combater a esquerda para que o Brasil progrida. Isso é outra coisa que nós temos que... Não basta derrotar a esquerda para dizer que agora nós vamos para frente. Não. É preciso provar a nossa competência e deixar que o povo escolha o que é melhor para si. Eu digo isso porque nós, provando a nossa competência, o povo terá condições de avaliar. O povo, aquele que manda, aquele que tem o poder, dele poder avaliar o que foi uma coisa e o que foi outra coisa, o que é uma coisa e o que é outra, e decidir corretamente. Depende de quem? Depende de nós. Nós, conservadores, de direita, liberais, que vencemos essa eleição. Nós temos que ser competentes. Aí está o peso da nossa responsabilidade. Tem que dar certo. Nós não temos plano B. O Brasil tem que chegar ao final desse mandato em condições de eleger outro grupo, ou o mesmo grupo, mas com o mesmo pensamento, porque senão não vai dar certo. Nós tivemos 33 anos de governos de esquerda e hoje temos um governo disposto
a estabelecer as bases para uma mudança dentro de parâmetros conservadores e liberais. Isso nos impõe parcimônia, diálogo, convencimento e tolerância. Tolerância com esse povo. Um povo cuja maioria só sabe o que não quer. A maioria, 58 milhões de brasileiros, votaram em Bolsonaro porque já sabem o que não querem. Mas não sabe viver longe do Estado. Tem uma dependência congênita do Estado. Hoje nós vimos aqui várias vezes, inclusive particularmente, o deputado Luiz Felipe de Ordenanz e Bragança, falando das nossas constituições. A Constituição mais liberal, ou mais próxima do liberalismo que nós tivemos, foi a de 24, a Constituição do Império. Então nós nos acostumamos a depender do Estado, o povo se acostumou a depender do Estado, e ele já concluiu que o Estado, a maioria já viu, o Estado não ajuda, mas tem medo de viver longe dele, porque precisa agora ter iniciativa, fazer por si, e isso não é fácil. O liberalismo nunca foi experimentado no Brasil, não é uma ideologia porque não amarra ninguém, mas é um conjunto dinâmico de ideias, sem dúvida a melhor opção para tirar o Brasil definitivamente das suas crises. Assim é preciso implementá-lo com cuidado, de modo a provar as suas virtudes sem desconsiderar os costumes e os conceitos centralizadores construídos ao longo da nossa história, os quais devem ser substituídos de forma gradual e palatável, não imposta, jamais de forma imposta, evitando riscos ao próprio sistema democrático. O ministro Paulo Guedes nos disse, tem um videozinho dele dizendo, eu resumi aí, dizendo, tenham um pouco de paciência, nos deem uma chance de trabalhar, esperem um pouquinho, deem-nos 4 anos para mudar um pouquinho. Só com isso vocês veem o tamanho do problema, o peso dessa responsabilidade de mudar um pouquinho para chegar bem daqui a 4 anos e assegurar pelo menos uma reeleição ou a eleição de alguém que pense como nós queremos que pense. A nossa guerra, portanto, é contra o tempo. O nosso inimigo, a ele, basta só retardar o nosso movimento. É isso que nós vemos lá no Congresso. Só atrapalhação. Hoje aqui, acho que foi a Joyce que falou, que eles atrapalham para que a decisão seja tomada na calada da noite. Não é porque na calada da noite é melhor, mas que é mais tarde. Estão nos atrasando. Para eles, basta retardar, e nós, daqui a 4 anos, teremos evoluído um pouquinho, mas um pouquinho a menos do que o necessário para mantermos-nos no poder. Determinação com diálogo e paciência são as palavras-chave do processo de mudança. Nesse contexto, cresce de importância o papel da política. Não podemos deixar que o nosso desprezo pelo processo político acabe por fechar a janela de oportunidade que se abre para nós. A política é a arte de chegar ao consenso do que é melhor para a sociedade. Da sua boa prática surgem as decisões compatíveis com a vontade da maioria e com o direito de todos, inclusive das minorias. Durante 21 anos do regime militar, tivemos governantes sérios, comprometidos com o Brasil, o Brasil que nós todos queremos, que é o Brasil grande. Ministros competentes e especializados nas suas pastas. Tivemos um autoritarismo responsável e necessário. O Brasil progrediu, cresceu como nunca, mesmo enfrentando 2 crises do petróleo e uma guerra contra o terrorismo. Na sua vigência, no entanto, foram negligenciados o debate político, a comunicação
e a publicidade, os quais, se tivessem sido praticados com obstinação e com a intensidade conveniente e em momento oportuno, teriam consolidado e ampliado a base popular e política de apoio ao regime e o reconhecimento dos seus incontestáveis acertos. E hoje nós não teríamos um monte de gente dizendo: ah, eu era feliz e não sabia. Tinha que saber. O excesso de confiança, a falta de sensibilidade e a desatenção ao debate e às boas práticas políticas fortaleceram a oposição. E, 21 anos depois, através dos instrumentos da democracia, preservada pelo regime, promoveu-se a volta ao poder dos que nunca tiveram apreço pela democracia. Três décadas de desregramento e de promiscuidade se passaram, e em meio ao caos, assim como o regime militar, imposto pela circunstância e aclamado pela imensa maioria do povo, surge outra vez no horizonte a esperança de um Brasil melhor. É preciso, portanto, valorizar o bom momento, o aprendizado, a franca e honesta prática política, o debate e o contraditório, porque deles surgirão a verdade, o consenso, o fortalecimento da democracia, o respeito à vontade do povo, o respeito à lei e à ordem e a ampliação do efetivo dos que querem e sabem qual é o melhor futuro para a nossa nação. Nós temos que conquistar aqueles 42,5 milhões de brasileiros que não acreditam nem do Bolsonaro, nem no PT. A eleição do Bolsonaro se deveu em grande medida aos efeitos da incompetência e da corrupção endêmica, promovidos pelo mau caratismo da esquerda, que, do alto do seu desrespeito pelos brasileiros, abriu-nos os olhos para o risco que estávamos correndo. A porta para a conquista do bom futuro está aberta, basta nos ultrapassá-la e tomar outro rumo, sem nunca esquecer que não há conquista sem desgaste, sem debate, sem luta, sem risco, sem ameaça e sem obstáculos a serem vencidos. Já que qualquer solução será dolorosa, por que não vamos experimentar o que nunca foi experimentado e que tem dado certo em outros países? É preciso apresentar e implementar o liberalismo e o nosso conservadorismo da forma mais palatável possível. O Brasil é um só, e a maioria que deu suporte ao presidente e ao seu governo precisa ser ampliada pela razão e não pela força, nem pela demagogia e nem pelo populismo, porque a demagogia e o populismo geram frustrações. A ampliação não inclui qualquer pacto com a esquerda, mas o convencimento lógico e tolerante das vítimas da ilusão socialista, aqueles 47 milhões de irmãos brasileiros que ainda acreditam no PT, no Haddad, no socialismo. Nós temos que ser tolerantes com eles, conquistá-los, trazê-los à realidade. Eles são brasileiros como nós. É preciso que a nossa forma de pensar e de agir não ponha em risco a melhor oportunidade que já tivemos para alcançar o futuro que há tantas gerações estamos a perseguir. Temos que nos convencer de que o poder do povo está no Congresso Nacional e que é por intermédio dele que vamos fazer as mudanças necessárias e possíveis. E eu vou agora citar um cidadão que eu não conheço, mas acho que ele pensa como eu, Fábio Pegrutti. Eu vou ler o que ele escreveu, resumo do que ele escreveu. Jair Bolsonaro venceu a eleição mais democrática de toda a história brasileira. Sem uma grande estrutura partidária, sem dinheiro roubado de estatais para financiar uma campanha milionária. Tendo a imprensa majoritariamente contrária, enfrentando toda sorte de truques, falsificações e patifarias.
e ainda sofrendo um atentado que quase lhe tirou a vida. Eleito, cercou-se de uma equipe com nomes excelentes. Empossado, deparou-se com um momento extraordinário para empreender as reformas necessárias à libertação do país dos grilhões que impedem seu desenvolvimento. O sucesso das ações a serem empreendidas pelo atual governo, agora precisamos de um projeto de país. Ponderação, cautela, reserva, senso crítico é um desses princípios. É com esses princípios que podemos auxiliar nossos governantes, humanos e falhos, como não poderia deixar de ser, e tirar o país do atoleiro e conduzi-lo a um outro patamar econômico, social e civilizacional. Encerrando essa citação, digo que não podemos nos impor pelo viés do radicalismo, porque ele vem sempre acompanhado pela incoerência e pelo retrocesso. E eu volto ao Maquiavel. A primeira impressão que se tem de um governante e da sua inteligência é dada pelos homens que o cercam. A qualidade da equipe de governo apresentada ao presidente e acolhida por ele nos permite acreditar que a pauta da campanha será implementada e executada, apesar das intenções eleitoreiras de uma oposição comprometida com o passado e que se esconde atrás de uma máscara dita centrista. Como na guerra, para cada batalha política, em função do objetivo, do inimigo e do ambiente operacional, teremos uma atitude e uma composição de meios. É preciso que se mantenha o estudo de situação continuado, que se planeje, que se executem ações conjuntas, coordenadas e controladas, jamais isoladas e personalistas. É preciso estar atento aos interesses e às disponibilidades de cada momento para que o esforço seja recompensado pela conquista dos objetivos políticos com o mínimo de desgaste e no menor tempo. Nós não temos tempo a perder. Na política, como na guerra, não interessa como, quem e de que forma seja feito, mas que seja feito. E que o que tem que ser feito, seja feito, considerando sempre que o adversário em uma causa pode ser o aliado em outra. É o que se costuma chamar de articulação política e que nós vimos o senador Major Olímpio dizer agora, quando na aprovação da reforma da Previdência, ele disse: nós perdemos 78 bilhões porque faltou articulação política. Nós não podemos dar esse luxo de não articular, nós estamos em minoria no Congresso, então a articulação política é fundamental. Na política, como na guerra, não interessa como, quem, isso é muito importante. Não interessa, nós temos é que conquistar os nossos objetivos. E agora esse é um momento de grande religiosidade, quando uma palestra sai a conclusão, todo mundo diz assim: graças a Deus vai acabar. Então é um momento de grande religiosidade. Não podemos nem devemos nos impor pelo choque frontal, mas pela manobra inteligente e objetiva, que assegurará a conquista e a consolidação dos nossos objetivos. Não devemos impor uma nova hegemonia do pensamento, mas provar que a nossa proposta para o Brasil é de fato a melhor. Estamos no início de um novo tempo, o que nos exige cautela e pouco assodamento para que o nosso movimento seja contínuo e unicamente para frente, na direção dos nossos objetivos nacionais permanentes. É preciso confiar na democracia e entender que não há atalho para a conquista da maturidade política. É preciso mudar o comportamento e, dessa forma, eliminar do quadro de representantes e dirigentes aqueles que transformaram a carreira política em sinônimo de esperteza e de desonestidade. As soluções definitivas para o Brasil não estão próximas. E se não soubermos dar os primeiros e todos os demais passos, estaremos apenas fazendo mais do mesmo. Nós
Não podemos nos dar ao luxo de falhar outra vez. Não podemos fazer letra morta do lema: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Pátria amada, Brasil! Obrigado, General Paulo Chagas, brilhante exposição.